Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a criarem um feed organizado, ou seja, posts para um feed no sentido infinito. Observa aqui que nós temos esse elemento e ele está tanto no post, olha só, no post de baixo, observa aqui, tá? Quanto no post de cima, vê que ele dá uma continuidade, ok? Então, se você observar, todos esses posts, eles têm um elemento que invade o post vizinho. Então, nós vamos aprender hoje como criar, tá? Esta base, primeiramente, né? Onde nós temos, olha só, aqui, por exemplo, nós temos um giz, tá? 3 giz, no caso, né? A imagem, onde ela invade, olha só, ou seja, esse giz ele está tanto na figura de cima, na imagem de cima, quanto na imagem de baixo. Aqui nós temos, por exemplo, ó, uma bola, né, um gol. Esta bola está tanto no post, olha só, no post da direita. Aqui nós temos a imagem da bola na rede, tá? E se nós formos no post ao lado, observa que nós temos um pedaço da bola, né, desta imagem no post esquerdo também. Então, isto, tá, caracteriza um feed mosaico, ou seja, onde uma imagem ela está em um ou mais posts ao mesmo tempo, dando essa ideia de continuidade, essa ideia de conjunto, quando alguém abre o teu feed e olha ele como um todo, ok? Então, observa aqui, nós temos 4 posts no sentido vertical e nós temos 3 posts no sentido horizontal. Por isso, nós vamos criar, então, esta base agora, tá? Fazendo a seguinte medida, 3 vezes 1080, tá? Porque são 3 de largura, tá? 3 posts 1080 de largura, por 4, né? Que no caso que seria a altura, né? A altura de 4 vezes 1080. Então, viemos aqui, pedimos um tamanho personalizado, com largura de 3.240 e altura de 4.320. Criar um novo designer. E aqui nós temos, então, a base do nosso feed organizado. Observa que nós temos, então, olha só, aqui 2 posts como exemplo, e aquele quadro em branco, ou seja, aquela base, olha, ele é exatamente este quadro que nós vemos aqui, ou seja, ele é um quadro dividido em 12 posts, que é o que nós vamos fazer, que nós vamos criar agora. E observa que em um dos 12 posts, eu criei aqui uma imagem com vídeo. Então, eu coloquei um vídeo, olha, eu botei aqui outras imagens, em algumas outras eu coloquei apenas uma mensagem. Então, você vai usando a sua criatividade para, nesta base aqui, você criar tudo isso. E agora vem o pulo do gato. Nós vamos vir novamente aqui em criar um designer, vamos escolher post para Instagram, 1080 por 1080. Aqui, o que nós vamos fazer? Você vai clicar na tecla do seu computador, apertar a tecla R, ou você vem aqui em elementos e escolhe esta forma aqui, e nós vamos ajustá-la. Você pode estar trocando a cor, mas isso não faz diferença, não vai influenciar, e você já vai entender, ok? Você ajusta ela de forma, observa que eu pego ela e ajusto ela aqui, você pega na alcinha diagonal, você ajusta ela perfeitamente no seu post. Feito isso, tá? Você precisa entender que esta é a medida de 1080 por 1080 que você vai criar lá na sua base, ou seja, você vai criar 12, né, posts de 1080 por 1080. Então, nós vamos pegar aqui agora, você vai clicar em cima desta imagem, vai copiar, e nós vamos, então, lá no nosso post base, nós vamos colar, então, olha, ele já se ajustou. E o que que a gente vai precisar fazer agora? Você pode clicar na tecla Alt e arrastar para o lado. Observa que, só um momento aqui, clica na tecla Alt e ele já duplicou. Então, você vai arrastar para o lado e vai ajustar perfeitamente, sem nenhum espaço,
tá? E novamente você também vai fazer a mesma coisa, aperta a tecla Alt, ou então você pode duplicar. Você clica, olha só, você clica aqui, você vem aqui em duplicar e ele já duplicou aí o seu quadro, seu quadrado, a sua forma, e você já ajusta aqui. Agora que você já tem os três, tá? Você clica de fora para dentro, arrasta, e aí você duplica ou aperta a tecla Alt, tá bom? E você vai então ajustando aqui abaixo, exatamente nas medidas. Feito isso, você novamente arrasta, seleciona e agora você vai fazer a mesma coisa, então, para cobrir o espaço lá abaixo. Olha, observa que a inteligência artificial do Canva já posicionou ali. E você, se você vier aqui, você vai ver que nós temos aparecendo aqui algumas linhas, né, divisórias, mas para que a gente possa trabalhar agora de forma a posicionar os nossos elementos dentro desse grande post e dividi-lo mais tarde, nós vamos puxar essas reguinhas aqui para a gente delimitar, tá, o nosso espaço de trabalho e saber que tudo que a gente vai construir, olha só, você pode vir ainda aqui, ó, em arquivo e escolher mostrar réguas e guias, ok? Então, ali, observa, nós temos aqui então a reguinha, a gente puxa e vai posicionando ela exatamente entre os nossos elementos, ok? Ali o nosso quadrado que nós colocamos ali. E assim você vai fazendo, em cada espaço você vai colocando esta linha. Agora você vai pegar e colocar duas linhas no sentido vertical, observa, é muito fácil. Inclusive, o Canva já nos dá, olha só, exatamente a posição, tá bom? Feito isso, nós já temos então o nosso quadro, a nossa base de trabalho. Agora nós deletamos esses quadrados aqui, porque agora nós precisamos sim trabalhar a nossa base, trazer para cá os elementos, trazer as figuras, trazer tudo que a gente quer, os textos, tá? De uma forma organizada, para que a pessoa, quando venha, chegue no teu feed, ela encontre um sentido. Olha só, aqui, por exemplo, nós temos um exemplo, esta base aqui, ó, vamos diminuir um pouquinho o zoom, para você conseguir enxergar. Olha só, como um todo, aqui nós temos um feed organizado, onde a gente passa uma ideia, tá? No caso aqui, são algumas imagens, algumas fotos, inclusive vídeos, né, de um momento lá da escola, que eu trouxe para cá. Então, você vai conseguir colocar elementos de transição e colocar os seus textos e deixar ele de uma forma bem harmônica. Observa aqui, nós temos a bola estufando a rede, né? Nós temos aqui outras imagens, e sempre com alguns elementos ultrapassando. Aqui nós temos a bola estufando a rede. Observa que a bola está no quadrado da esquerda e ela perpassa também o quadrado da direita, dando essa ideia de continuidade, que vai ficar muito legal aí nas suas construções também, ok? Então, nós temos aqui o texto, o post base, para nós começarmos a trabalhar nele. Então, esta é a primeira etapa da nossa aula. Agora, vamos para a segunda etapa. Antes disso, vamos tomar como inspiração o Pinterest. Olha só, se nós viermos aqui, digitarmos ali feed organizado, tá? O feed contínuo, enfim, ele vai nos dar alguns exemplos. Então, observa aqui que nós temos, por exemplo, essa imagem, ela invade um pouquinho o quadrado de baixo, ou seja, o post de baixo. E assim, se você olhar como um todo, você vai vendo que esta aqui, por exemplo, ela está invadindo ao mesmo tempo o post de cima e o post de baixo. Aqui nós temos um elemento de transição, que é uma flor, e aqui ela também está presente nos 4 quadrados, que ela está bem no canto. Se a gente descer um pouco mais, a gente vê essa moça aqui, olha só, olha que interessante. Ela está, esta imagem dela vai um pouco no post de cima e vai um pouco no post de baixo também. E aí todos os elementos, se você for analisar, eles têm uma harmonia, né? O feed organizado aqui, ele tem uma harmonia onde um elemento vai complementando o outro. Você vê que as cores de fundo também fazem todo o sentido, que elas se harmonizam entre si. Nós temos esse outro aqui, né? Olha só, você observa também
que ele tem um fundo base, uma cor básica. Observa aqui que este elemento aqui, por exemplo, esta imagem, ela está invadindo tanto o post de cima quanto o que está ao lado, ou seja, tem 5 posts sendo invadido, no caso, né, por esta imagem. Olha só, nós podemos vir aqui em elementos, por exemplo, e digitar riscos. E aqui nós vamos ter alguns exemplos. Você vê em elementos gráficos, observa que nós temos vários elementos que a gente pode estar usando para fazer a transição, ou seja, transição de uma para outra, ou seja, de um para outro post. Então, até a próxima aula, onde nós vamos estar criando todo o designer do nosso post base e depois vamos estar transformando em feed mosaico. Vamos cortar ele em 12 partes, em 12 posts, para nós postarmos lá no feed do nosso Instagram. Vejo vocês na próxima aula.